Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver o exercício 42 do capítulo 7 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Muito bem, a leitura do exercício é a seguinte. A figura mostra uma corda presa a um carrinho que pode deslizar sobre um trilho horizontal sem atrito ao longo de um eixo X. A extremidade esquerda da corda é puxada através de uma polia de massa e atrito desprezíveis a uma altura h em relação ao ponto onde está presa no carrinho, fazendo o carrinho deslizar de x1 igual a 3 metros até x2 igual a 1 metro. Durante o deslocamento, a tensão da corda se mantém constante e igual a 25 newtons. Qual é a variação da energia cinética do carrinho durante o deslocamento? Pessoal, ao contrário do nosso usual aqui, esse vídeo nós vamos resolver 2 vezes este mesmo exercício, tá? A primeira parte da resolução vai ser uma resolução de uma forma mais complicada, uma forma mais complexa, que eu ainda não vi essa resolução em lugar nenhum, mas é uma resolução plausível, tá? E por que eu quero fazer ela? Para quem já domina um pouco mais da matemática, para quem quer aprender um pouco mais sobre a parte de cálculo, poder acompanhar. Além disso, por quê? Porque muitas vezes o aluno se depara com esse exercício e pensa neste primeiro processo que eu vou fazer, mas não sabe resolver. O segundo processo que a gente for fazer é um processo muito mais fácil do ponto de vista fazer a conta dele, da parte analítica dele ali, né? Resolver o cálculo. Ele é muito mais fácil, mas é um processo que o aluno não tende a pensar ele de primeira quando lê o exercício. Então, eu vou estar dividindo esse exercício numa parte primeira um pouco mais complicada e segunda, o mesmo exercício vai estar sendo resolvido de um jeito mais tranquilo. Muito bem, vamos então para a primeira parte do nosso exercício aqui, o primeiro jeito de resolver ele. Repara só o que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é colocar aqui, para mim, um eixo auxiliar onde a corda está presa. Tá? Então, olha aqui, vou colocar esse eixo auxiliar onde a corda está presa aqui. Está aqui o meu eixo. Vou pontilhar ele, tá? Propositalmente aqui, porque não é um eixo de grandíssima importância para a gente. Então, é só para a gente ter uma noção de que eu estou fazendo. E aonde a gente vai estar decompondo esta tração que está na corda. Por quê? Porque este é o primeiro método que o aluno pensa. Ele olha isso aqui, o carrinho vai se movimentar no eixo dos X. Se ele vai se movimentar no eixo do X, eu vou pegar esta tração e vou decompor esta tração onde esse cara vai se movimentar. Então, vamos lá. Se eu decompor esta tração, a gente vai encontrar uma tração no eixo do X. Ela vai estar aqui em cima deste eixo pontilhado que eu fiz. Olha aqui, vai estar aqui essa tração no eixo do X. Bom, a essa tração a gente vai dar o nome de TX, obviamente. Tá? Então, a esta tração, vamos colocar ela aqui de vermelhinho, ela vai chamar TX. Tá aqui. Lembra que a gente sempre resolve com bastante detalhe, então é um exercício normalmente demorado nos nossos vídeos. Tá? Eu olho, e agora que está a parte importante que o cara percebe que a escolha dele foi difícil. Eu olho que aqui, nesta posição que o carrinho está, eu tenho um ângulo da minha corda com o carrinho. E neste momento eu tenho essa tração TX. Acontece que quando este carrinho se movimenta, quando este carinha aqui se movimenta, vamos colocar ele de roxinho aqui, se eu trouxer este carrinho até aqui, ó, movimentou ele até aqui, faz de conta que é o carrinho mesmo, o carrinho ali lindo e maravilhoso. A corda agora vai estar presa na polia aqui, só que com um novo ângulo. Olha, com este ângulo
θ2. Como a gente já sabe que o TX depende do ângulo, né? Porque a nossa decomposição TX aqui é TX cosseno deste ângulo, este TX é uma força variável. Esse TX não é uma força constante. Quem é constante é a força T, esta força aqui. A força que está acontecendo no cabo. Mas a força no eixo X, que é a força que faz esse trenó se movimentar no eixo X, ela não é constante. Esse TX, então, para a gente é variável. Tá? Sabendo dessa informação, o negócio já ficou diferente. Ah, professor, eu estava acostumado a decompor e ver o movimento na parte decomposta. Beleza, é isso que eu quero resolver com vocês aqui nessa primeira parte do exercício. Então, vou apagar essas, já que a gente já explicou que esse ângulo varia. Nós vamos apagar isso e vamos escrever quem é esse TX decomposto aqui, ó. TX é a única força que faz este cara se movimentar no eixo do X. Então, TX é igual a T, decompondo ele, igual a T cosseno, eu vou colocar de θ genérico. Aquilo ali na figura está escrito θ1, aqui ó, está escrito θ1, porque a gente sabe que esse ângulo vai variar dessa primeira posição para todas as outras posições. Mas aqui eu vou colocar uma decomposição genérica aqui. A grande coisa a se olhar aqui, o que vai fazer o exercício ficar mais difícil nesse primeiro momento, é o seguinte. Este θ aqui, depende da posição X. Então, θ é um θ de X. É um θ de X. Ele depende da posição X. Como ele depende da posição X, se eu escrever isso, já vai me ajudar um tanto. Não que o exercício fique simples, mas vai me ajudar um tanto aqui, tá? Então, vamos tentar ver isso. Por que eu estou fazendo isso? Para tudo aqui e por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque o cara me perguntou qual foi a variação da energia cinética. E variação da energia cinética, ΔK, é igual ao trabalho. No nosso primeiro caso aqui, o trabalho aonde está acontecendo o deslocamento. Gente, não caiam em tentação, eu vou colocar e vou apagar, não caiam em tentação de escrever que trabalho para este tipo de análise que a gente está fazendo, tá? Para este tipo de análise, não caiam em tentação de falar isso aqui, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Não caiam em tentação de fazer isso. Por quê? Porque isso só vale se F for constante. E a nossa força, que é o TX neste caso, a gente está analisando o movimento no eixo do X, reparem bem, tá? A nossa força não é constante, ela depende do ângulo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa a gente prestar muita atenção. Não posso usar isso. Beleza, vamos voltar aqui então. Este θ é um θ de X. Como este θ se comporta à medida que o X passa? Vamos pegar esse θ mesmo aqui que está desenhado aqui para a gente poder tentar entender isso. Olha isso aqui. Essa altura H é fixa. Essa altura nunca vai mudar, tá bom? O que vai mudar à medida que eu movimento o carrinho de X1 para X2 ou para onde eu quiser? Vai mudar o ângulo θ, que aqui eu falei que ele começava com θ1. Só que como é que eu consigo calcular esse θ, professor? Olha aqui, eu tenho a distância daqui até aqui, ou seja, eu tenho o cateto adjacente a este ângulo θ,
E eu tenho essa altura aqui, essa sempre fixa, que é o H, que é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, pessoal, eu consigo sim relacionar o ângulo com essa distância x1, x2, x, o que vocês quiserem. Como é que eu relaciono isso? Assim, ó, tangente de θ, o θ genérico meu, é igual ao cateto cateto oposto, desculpa, cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é o tamanho que ele tem no x, certo? Então, ó, cateto oposto é o H, cateto adjacente ao ângulo é este tamanho aqui. Vai ser x1, x2, x qualquer coisa, eu estou chamando só de x. Professor, mas olha a sacada que a gente tem aqui então. Aqui está falando, ó, de cosseno de θ, mas eu ainda não calculei θ, eu calculei a tangente de θ. A gente já sabe fazer isso, né, gente? Calcular o ângulo a partir da função trigonométrica que eu tenho. Então, ó, θ vai ser igual a tangente a menos 1 de H sobre x. De H sobre x. Desta forma, a gente viu que o ângulo depende da posição x aonde que o cara está, ó. O ângulo depende da posição x onde esse cara está. Então, como é que eu reescrevo essa tal de Tx, que é a única força presente para movimentar o trenó no eixo do x? A gente reescreve ela da seguinte maneira. Tx é igual a T cosseno de θ. Mas eu não vou escrever θ, né? Eu vou escrever θ em função da posição, porque a posição está variando a cada microintervalo em x que ele desloca ali, a cada microdeslocamento que ele tem. Então, isso aqui vai ser cosseno da tangente a menos 1. Lembra que o arco de um ângulo é um ângulo, tá bom? Então, quando eu calculo isso, eu estou achando um ângulo, não precisa de desespero com isso aqui. Vamos colocar. Então, esse tangente a menos 1 equivale a um ângulo. Tangente a menos 1 de H sobre x. Esta é a maior prova de que a minha força é variável. A minha força depende da posição. Olha só, a minha força depende do x. Está aqui. Minha força depende do x. Se eu tenho uma força variável e quero calcular trabalho, porque a energia cinética é igual ao trabalho, eu tenho que calcular trabalho por meio de uma integral. Tá? Então, de novo, se vocês acham que esse é um método difícil e querem achar o método fácil, não tem problema, pula o vídeo, vai lá para a parte fácil, tá? De como é que a gente resolve isso. Mas eu quero fazer esse exercício de duas formas por causa do pensamento inicial de vocês, de uma forma geral. Tá, vamos lá. Então, se eu quero calcular o trabalho, como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é igual a... Vamos colocar no eixo x só, porque aqui eu estou no eixo x, é igual a integral da f de x dx. É assim que é a equação que está lá no Halley ou em 90% dos livros de física está assim, né? F de x dx. Desde uma posição inicial até uma posição final. Desde x1 até x2 no nosso caso. Só que no nosso caso, quem é a f de x? Olha aqui, a f de x é o meu tx. E quem é o meu tx? O meu tx é tudo isso aqui, tá bom?
Então, no meu caso, aqui neste exercício, a f de x é t cosseno de tangente a menos 1 de h sobre x. É isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Trabalho é igual a f de x, a integral, desde x1, quanto que vale x1? 3 metros. Tá aqui. Até x2, quanto vale x2? 1 metro. Tá aqui. De quem? Da f de x. Quem que está no eixo x? O tx. E já vamos escrever o tx no formato que ele vale. Tx vale t vezes o cosseno de quem? Da tangente a menos 1. Da tangente a menos 1 de h sobre x. Adição dx. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Resolver essa integral. Se eu resolver essa integral, eu chego na resposta do exercício, porque eu vou ter calculado o trabalho e ele quer saber a variação da energia cinética e variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, cabe a gente agora resolver essa integral, tá? Vamos lá. Para resolver esta integral, eu vou levar ela para a próxima página. Vamos lá. Prontinho, nós estamos aqui na próxima página, onde a integral já estava aqui para a gente, nessa próxima página. Então, vamos integrar essa t cosseno de tangente a menos 1 de h sobre x dx. Lembra o seguinte, vou marcar e vou desmarcar, tá? T é constante, pode sair da integral. Perfeito. H, quando precisar, é uma constante. É a altura que estava na figura da página anterior. Nesta figura aqui. Este H aqui é constante. Tudo bem? Então, como é que nós vamos resolver essa integral? Vamos começar assim. Eu vou fazer ela passo a passo, que a gente já vai aproveitar e aprender a fazer esse tipo de integral e derivada, que vai aparecer uma derivada aqui dentro. Então, vou fazer ela com toda a cautela, que a gente faz a parte bônus desse exercício, que é como resolver isso. Tá? Vamos lá. Para integrar isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar este t aqui para o lado de fora, já que ele é constante, e vou integrar a parte de fora aqui, o cosseno do blá 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 que está aqui, ó. Tá? A gente vai integrar esta parte. Então, vamos escrever ela em alguns formatos aqui. A primeira parte é tira o t de dentro da integral. Então, trabalho vai ser igual a tzão aqui, ó. Tzão, integral, desde 3 até 1 metro, de quem? Do cosseno. E o argumento do cosseno é tangente a menos 1. Tangente a menos 1 de h sobre x dx. Tá aqui. O que a gente já sabe? A gente sabe integrar cosseno. Integral de cosseno é o seno. Então já vamos resolver essa parte da integral, tá? Então, trabalho é igual a tzão. Tá aqui porque estava fora da integral. A integral do cosseno é o seno. Então, eu vou escrever ele assim, ó. Seno, aqui em cima mesmo, tá? Seno daquilo tudo ali. Da tangente a menos 1 da h sobre x. Pronto. Integrei o cosseno e a integral do cosseno é o seno. De quê? Daquilo que estava lá dentro. Só que se vocês sabem um pouquinho de integral, é interessante que vocês saibam o que a gente tem que fazer agora. Dividir pela derivada de quem está dentro do parêntese aqui. É como se fosse uma regra da cadeia na derivada, só que isso aqui é integral. Nós vamos dividir pela derivada do argumento. Derivada de dentro do parêntese. Então, a gente tem que dividir por aquela derivada ali. Essa
talvez seja a maior dificuldade da gente, porque a integral era bem facinha, né? Então, nós vamos chegar aqui, ó, e vamos dividir o seno daquele argumento ali por quem? Pela derivada daquele argumento ali. Eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, pela dx, eu não estou integrando em x, vou derivar em x aqui também, o argumento tem que ser derivado em x. Dx daquele argumento. Qual é o argumento? Tangente a menos 1 de h sobre x. É assim que a gente faz a integral de qualquer coisa, gente. Isso eu sei que vocês, a maioria de vocês já vai saber, né? Então, se eu tivesse cosseno de x ao quadrado, ia dar seno de x ao quadrado dividido pela derivada de x ao quadrado. É que agora é a derivada deste cara em alaranjado, tangente a menos 1 de h sobre x. A gente vai parar aqui para fazer esta derivada. Vamos aprender a fazer essa derivada. Então, segue aqui do ladinho como é que a gente vai fazer esta derivada, tá bom? Eu vou chamar essa derivada aqui de uma função para a gente. Vou dar um nome aqui, tá? O nome que me veio à cabeça aqui agora. A gente vai fazer isso. Então, vamos fazer assim, ó. Seja só para a gente fazer a derivada e aprender a fazer a derivada. Então, vocês vão aprender a fazer a derivada de uma função trigonométrica inversa, né? Ali daquele arco de uma função lá, da trigonométrica, do arco seno, arco cosseno, arco tangente, do que quer que seja. O modelo é mais ou menos o mesmo para todo mundo. Então, nós vamos aprender isso aqui. Então, é o nosso extra mesmo do exercício aqui, é isso. Então, seja y igual a tangente a menos 1, que é o que eu quero derivar, vou chamar isso aqui, né? Tangente a menos 1 de h sobre x. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o dy dx. Essa é a minha busca. A minha pergunta aqui. Quem é dy dx? Quem é a derivada da tangente a menos 1 de h sobre x? Então, minha pergunta é essa. Como é que eu vou fazer isso, senhoras e senhores? Me segue. É difícil, mas não é impossível, né? É grande, difícil, né? Não, vai. É um pouquinho maior do que eu estava acostumado. Eu vou sumir com essa função trigonométrica. Para sumir com esta função trigonométrica aqui, né? O arco da função tangente, na verdade, para eu sumir com isso é só aplicar a tangente. Então, vamos botar a tangente dos dois lados desta igualdade. Vai ficar assim, ó. Tangente do lado de cá, lado esquerdo, tangente de y. V é igual, tá aqui, a tangente, se eu aplico alguma coisa de um lado do sinal do igual, eu posso, desde que eu aplique do outro, a tangente de quem? Do arco tangente, da tangente a menos 1. Tangente da tangente a menos 1 de h sobre x. Tá aqui. Notaram o que eu fiz? Para sumir com esse tangente a menos 1. A gente não é muito bom de trabalhar com tangente a menos 1, então vamos sumir com esse cara daqui. Tá? Tangente da tangente a menos 1, não conta para o seu professor de matemática que a gente vai fazer isso aqui não, hein? Tá? Então olha aqui, ó. Tangente da tangente a menos 1, só me sobra h sobre x. Não mostre isso para o seu professor de matemática. Só vamos até apagar e só vamos escrever aqui embaixo. Aqui. Vai ficar assim então, ó. Tangente de y é igual a h sobre x. Por quê? Pelo motivo lá que a gente fez assim, ó. Beleza? Só por esse motivo aqui. Sobrou só o h sobre x. Mas até agora eu não derivei nada, né? Até agora não fiz nenhuma derivada. Eu simplesmente
reescrevi isso num formato que eu acho mais agradável. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Derivar dos dois lados, senhores. Vai derivar, vai fazer o dy dx. Ter um dx aqui, do lado esquerdo. De quem? Poxa, da função aqui, tangente de y. Da tangente de y. Tá aqui. Isso aqui vai ser igual. Se eu derivei de um lado, eu tenho que fazer a mesma derivada do outro lado. Vai ficar um dx. Vou escrever essa função levemente diferente. Ó. Vou passar esse x que está aqui embaixo aqui para o lado de cima. Tá? Posso fazer isso? Lógico que posso. Vocês já sabem, todos aqui sabemos que é só trocar o sinal do expoente do x e o x está elevado a 1, hein? Então, vamos lá. Vai ficar h vezes x a menos 1. Porque eu prefiro derivar assim. Preferência pessoal. Tá? Vamos botar isso aqui, então, na linha de baixo, no seguinte formato. Tangente. Derivada da tangente é a secante, né? Só que, olha, assim como a gente fez para a integral, a gente tem que derivar o argumento. Esse é o meu argumento. Se vocês quiserem, coloquem até entre parênteses, por gentileza. Ó, é a tangente de y. Y é o argumento da minha tangente. Então, isso aqui é uma regrinha da cadeia. Agora, a gente chama isso aqui de regra da cadeia para derivação. Então, vai ficar assim. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de y. Tabeladinho. Essa é muito fácil de fazer. Sugiro que vocês parem e façam a derivada da tangente, mas a gente vai usar a tabelinha aqui. Então, essa é a derivada da tangente de y, é secante de y. Só que vezes, por causa da regra da cadeia, a derivada do argumento, que vai ser dy dx. Poxa, mas é isso que eu estou procurando, né? dy. Vamos até botar de outra cor esse cara aqui? É isso que eu estou procurando, olha aqui. dy dx é a derivada do argumento. dy dx. Na hora que eu aprender a fazer isso, eu vou ter calculado a parte de baixo aqui, ó. Na hora que eu aprender a fazer isso, eu vou ter calculado isso, que é o que eu estou procurando. Tá? Então, eu estou procurando isso para calcular o trabalho, senhoras e senhores. Tá? A gente vai fazer um ajustezinho aqui depois, que eu não fiz, está errado aqui até agora, mas não precisa pagar nada, ninguém vai morrer por causa disso. Não essa que eu estou grifando agora, mas o todo aqui, ó, tem um errinho aqui, tem um esquecimento aqui que a gente vai ajustar ele agora mesmo para vocês, tá? Então, essa foi a derivada do lado esquerdo da minha equação. E o lado direito, como é que fica? Poxa, a derivada do lado direito é bem fácil, né? O h é constante, sai do termo de derivada. E aí eu vou derivar x a menos 1. Como é que eu derivo x a menos 1? Cai o expoente, menos 1 vem para cá. X elevado ao expoente a menos 1. Menos 1 do expoente, né, ali. Vai ficar 1 menos 1, x a menos 2. Beleza? Vamos escrever esse cara de outro jeito. Vai ficar assim, ó. Secante ao quadrado de y vezes dy dx, vou manter na mesma cor, que é o que a gente está procurando, vezes dy dx é igual a menos h sobre x ao quadrado. Está aqui. Menos h sobre x ao quadrado. Mas eu quero saber quem é dy dx, certo? Se eu quero saber quem é dy dx, vamos deixar ele sozinho de um lado do sinal de igual. Vamos trazer ele para cá. dy dx,
que é o que eu estou procurando o tempo todo nessa parte do exercício, é igual a quem, senhoras e senhores? A menos, igual a menos, h sobre secante ao quadrado de y vezes x ao quadrado. O que eu fiz aqui para os mais perdidinhos aí? Ó, eu peguei esta secante e passei aqui para baixo dividindo. Tá bom? Peguei a secante ao quadrado e passei para cá dividindo. Mais nada que eu fiz. Poxa, mas essa secante está ali, está me atrapalhando a vida. É isso que a gente vai ter que trabalhar agora. Tá? Então, eu vou ainda para uma próxima página e depois a gente vai voltar para resolver esse cara. Porque, ó, o que eu estou resolvendo? Só a parte de baixo. O que a gente tem que resolver? O todo, o trabalho. Tá bom? Ah, professor, o que estava faltando aqui antes da gente ir para a próxima página? Senão a gente vai ficar perdido no meio do caminho. Está faltando isso aqui, gente, o limite de integração que eu não coloquei, né? Eu já integrei, a integral está pronta. Para poder ficar bonito, eu vou ter que fazer essa derivada. Mas eu tenho que colocar o limite de integração, que é de quanto a quanto? De 3 até 1. Então é isso aqui. Mas antes da gente resolver isso, eu tenho que resolver esta derivada da parte de baixo. Eu tenho que resolver isso. E é o que a gente está tentando fazer o tempo todo. Vamos ver o que a gente vai trabalhar aqui agora. Eu vou botar na próxima página aqui duas coisas muito importantes para a gente. Quais são? Vai estar lá na próxima página isto aqui. Vai estar na próxima página. E isto aqui vai estar na próxima página, tá? Por quê? Porque a gente quer o tempo todo saber quem é dy dx. E eu vou precisar dessas duas coisas lá na próxima página. Então, vamos lá para a próxima página e ver como é que ficou. Beleza, olha aqui o que a gente tinha. Tinha essas duas coisas lá que é importante. Eu vou trabalhar essa parte de baixo dessa dy dx. Eu vou trabalhar este cara aqui, essa secante ao quadrado. Vamos tentar ver o que eu consigo fazer com este cara aqui. Porque é muito interessante se eu conseguir escrever essa parte de baixo que está grifada em amarelo aí para vocês, em termos das coisas que está no meu exercício, né? O que eu tenho no exercício? Eu tenho H e eu tenho X. E, obviamente, a tração original que ele me deu lá. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos escrever este cara em outro formato. Olha aqui, vou escrever quem é secante, senhores. Secante ao quadrado vai ser escrito a partir da seguinte equação. Essa equação eu sei, ó, seno ao quadrado. Vamos botar de y, porque aqui tudo é y, mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Equação fundamental da trigonometria. Tá? O que eu vou fazer com este cara agora? Eu vou dividir ela toda por cosseno ao quadrado de y. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou dividir por cosseno ao quadrado de y. Vou dividir este lado também por cosseno ao quadrado de y. E vou dividir este lado por cosseno ao quadrado de y. Na hora que eu faço isso, este termo aqui dá 1, né? Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado da mesma coisa vai dar 1. Uma coisa dividida por ela mesma. Este termo eu já sei. Este outro termo aqui, seno dividido por cosseno é tangente. Se está ao quadrado, tangente ao quadrado. Então, vai ficar aqui embaixo uma tangente ao quadrado de y mais 1. Igual, lado de cá, 1 sobre cosseno é secante.
1 sobre cosseno ao quadrado secante ao quadrado de y. Poxa, eu já sei quanto que vale esse lado de baixo então, professor. Ó, esta secante ao quadrado vale tangente ao quadrado de y mais 1. Verdade. Já posso substituir? Pode, mas não vai adiantar muito. Eu vou trocar uma função trigonométrica secante por uma função trigonométrica tangente. E eu quero que apareçam as coisas do exercício. X e H. X e H que foi dado no exercício, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Olha aqui, eu sei quem é a tangente. Tangente do y é H sobre X. Então, tangente ao quadrado de y, que é o que está ali embaixo, tangente ao quadrado de y vale H ao quadrado sobre x ao quadrado. Entenderam? Então, se entendeu, segue. Mais 1. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de y. Poxa, agora eu posso trocar a minha secante ao quadrado de y por algo que tem no meu exercício. Eu posso fazer isso. Como é que fica agora esta equação aqui, ó? Esta equação aqui, como é que ela vai ficar? Vamos lá, vamos reescrever ela aqui debaixo dela. Vai ficar assim, ó, dy dx é igual a menos h na parte de cima. Vamos fazer bonitinho aqui a parte de cima. Menos h, prontinho, e na parte de baixo, secante ao quadrado. Quem é secante ao quadrado? Acabei de descobrir. Secante ao quadrado vai valer h ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Tudo isso vezes x ao quadrado. Poxa, já acabei, descobri a derivada. Posso usar isso do outro lado? Pode, é lógico que pode. Eu vou manipular uma vez mais, fazendo a distributiva do x ao quadrado aqui. Eu vou fazer ele aqui e vou fazer ele aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer uma vez mais aqui. Vai ficar aqui dy dx, que é o que eu estou procurando. Dy dx é igual a menos, tá aqui, o h, vamos colocar ele lá em cima, bem bonitinho de novo, o h está aqui, e na hora que eu faço a propriedade distributiva vai ficar h ao quadrado, porque este vai cortar com este, né? Na primeira distributiva, h ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Pronto. Achei quem é o meu dy. Achei quem é o meu dy. Aí eu posso voltar na página que eu precisava. Olha o que eu preciso. Eu precisava disso. Esse é o meu dy dx. Por que, gente, que é? Porque eu chamei esse cara do lado de dentro aqui de y. Tá? Eu chamei este cara do lado de dentro de y. Beleza? Então, poxa, eu tenho tudo agora. Vamos fazer essa troca aqui agora? Vamos para a próxima página. Vamos aqui para uma próxima página, só para ficar organizado. Vamos pegar aquela integral que estava na página anterior, a resposta da derivada e vamos juntar tudo lá. Então, na próxima página, hein? Vamos lá. Pronto, estamos aqui na próxima página. Lembra, por favor, não pode esquecer que este tangente a menos 1 de h sobre x é o y. A gente chamou isso para resolver. Então, eu já tenho esta derivada aqui, senhoras e senhores. Eu já sei a resposta dessa derivada aqui. A resposta dessa derivada é isso aqui, ó. Essa é a resposta dessa derivada. Então, como é que fica o trabalho? Trabalho, deu trabalho, né? Trabalho deu trabalho. Trabalho é igual, tá aqui,
a tesão, tá aqui tesão, tesão, tá aqui tesão, que multiplica seno da tangente a menos 1 de h sobre x, a parte de cima estava pronta, dividido pela derivada da dy dx ali, né? Pela derivada do y em função de x. Só que eu já sei quem é a derivada do y em função de x. A derivada de y em função de x é menos h sobre h ao quadrado mais x ao quadrado. Des de x valendo 3 até x valendo 1. Tá aqui. Beleza? A gente pode organizar esse cara de alguma forma. Vamos dar só uma mexidinha aqui. Vou botar até aqui na frente, não vamos fazer grandes surpresas. Eu vou dar só uma mexidinha, que isso aqui é uma divisãozinha de fração, né? Então, só para ficar organizadinho, só para não ficar tão assim, eu prefiro, se vocês quiserem já resolver a partir daqui, resolvam, não tem problema, tá? Vai ficar menos, por causa deste sinal de menos aqui, menos o tesão vezes o seno daquele cara mesmo ali, ó, seno de quem? Da tangente a menos 1 de h sobre x. Tá aqui, h sobre x, vezes, como é uma divisão de fração, eu vou pegar essa parte de baixo aqui e passar para o lado de cima na divisão de fração, tá? Então, vezes h ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo isto sobre h, da divisão de fração. Só vou organizar esse w, que ficou numa posição muito feia aqui pra gente, tá? Então, só vou organizar o w. Vou tirar ele daqui e o sinal de menos também. Eu vou tirar ele daqui e escrever ele aqui embaixo. Desde 3 até 1. E agora é substituir os limites de integração, gente. Então, é desde 3 até 1. Se eu calculei o trabalho, na hora que eu substituir esse limite de integração, o que eu achei? A variação da energia cinética, tá? Do teorema trabalho e energia cinética. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Eu já vou colocar assim, tá? Trabalho é igual a variação da energia cinética, que é o que eu estou procurando o tempo todo. Na verdade, é sempre isso. Trabalho é igual a variação da energia cinética, que é igual... Vamos substituir números aqui agora. Aplicar limite de integração, substituir número. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Dessa equação toda que está ali. Dessa equação toda que está aqui. Vou escrever do jeito que está, não é o jeito mais bonito, mas eu vou escrever do jeito que está. Vai ficar assim, ó, menos, no lugar do t, é um número, foi dado no exercício, o t vale 25, tá aqui, vezes, só vamos escrever ele aqui, ó, menos 25, vezes seno de quem? Da tangente a menos 1, poxa, esse valor tem na sua calculadora, tá, gente? Dá para calcular, não morre por causa disso, hein? De quem? De h
quanto que vale H? No exercício, H vale 1,2. Tá aqui. Sobre x1. O primeiro é o x de cima. É o de cima menos o de baixo. Tá? Não é o x1 lá do exercício, é o x de cima menos o de baixo. Tá aqui. Vezes H ao quadrado. O H vale 1,2. 1,2 ao quadrado. Mais x de cima ao quadrado ali, ó. 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por H. H vale 1,2. Ah, professor, eu preferia fazer literal, botar já o que era constante para fora, que era os T's e o H's. Podia, gente, é lógico que podia, tá? Então, é o de cima, tá aqui o de cima, belezinha, menos o de baixo, não é assim que a gente aplica os limites de integração? Menos o de baixo. O de baixo vai ficar... Agora eu faço tudo isso que eu fiz com o número 3. Então vai ficar menos 25, tá aqui, seno de quem? Da tangente a menos 1, do H, que vale 1,2, sobre o x, o novo x agora é 3, vezes h ao quadrado, 1,2 ao quadrado, mais x ao quadrado, o novo x vale 3, 3 ao quadrado, está aqui, sobre h, que vale 1,2. 1,2. Tá? Então, é o de cima menos o de baixo, é assim que a gente aplica os limites de integração. Gente, eu não vou encher linguiça aqui para vocês mais. Isso aqui vocês colocam na calculadora e faz a conta. Então, a gente chega à conclusão que a variação da energia cinética é igual ao valor dessa conta. E o valor dessa conta está me dando aqui, vou botar aproximado, a gente chega no valor bem mais exato do que o que eu estou colocando aqui, a 41,72 joules. Prontíssimo. Foi longo, foi difícil, mas essa era a intenção. Mostrar para quem quer ver como é que é a manipulação da matemática, aquela que a gente tem o costume de fazer primeiro, o pensamento, que é decompor e ver a força para onde está ocorrendo o movimento, eu teria que resolver desse jeito. Tá? Serviu para um monte de coisa, serviu para a gente aprender um pouco mais de cálculo, serviu para eu ter mais atenção nas contas, serviu para eu aprender a derivar uma função arco cosseno, arco tangente, no caso aqui nosso, arco seno, mas todas são a mesma dinâmica. Então serviu para um monte de coisa e mostrar que dá para resolver por esse método desse pensamento inicial nosso. Agora a gente parte para o jeito fácil de resolver esse exercício. Esse próximo jeito é muito fácil. Então, se alguém quisesse ver isso, era só vir aqui para frente do vídeo e ver isso de primeira, tá? Vamos lá, vamos para a próxima página e ver o jeito fácil de resolver este mesmo exercício. Pois bem, gente, a gente está aqui na próxima página e vamos pegar o jeito fácil, ridículo, assim, de resolver esse exercício. É o que todo mundo já fez, vocês devem ter visto na resolução do rádio, você vê o vídeo de outro professor, tudo, tá? Primeiro jeito, eu não vi ninguém resolvendo, mas está feito. Vamos para esse segundo jeito aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Gente, na corda a força é constante. Este cara não muda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a força vezes o deslocamento da corda. Por quê? Trabalho é igual a variação da energia cinética, que é o que eu quero saber. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero saber? Isso. Para isso, eu tenho que calcular trabalho. Na corda, nesta corda de novo aqui, ó, nesta corda aqui, a força é constante, é tesão. Vale 25 segundo o terço do exercício. Então, se ela é constante, eu vou poder utilizar trabalho
igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, toda vez que este cara for constante. E se eu olhar para a corda, este cara é constante, tá? Este cara é constante. Esse deslocamento a qual eu estou me referindo aqui é o deslocamento da corda. Da corda. É o tanto que essa corda vai encolher, senhoras e senhores. Porque ela vai sair daqui do X1, vai andar, na hora que ela chegar aqui, ó, olha o tanto que essa corda fica menorzinha. Tá? Então, ó, vamos de novo. Ele sai do X1, o bloco sai do X1, chega aqui no X2, o meu bloquinho chegou no X2, e a minha corda não tem mais aquele tamanho todo, só tem este tamanho. Nota que este tamanho é menor do que este tamanho. A corda encolheu. O tanto que ela encolheu, nós vamos chamar de deslocamento da corda. Então, a gente só tem que calcular, senhoras e senhores, o deslocamento da corda. Como é que a gente faz isso? Antes disso, só presta atenção em mais uma coisinha aqui. O que eu tenho que prestar atenção? Me desculpem, é aqui, ó. Qual é o ângulo entre a corda e o deslocamento? 0 graus. Por quê? Entre a corda e o deslocamento? Não, entre a força na corda e o deslocamento. Porque a força está para cá e a corda também está se encolhendo para cá. O ângulo entre o T e o D vai dar 0 graus. Beleza? Se a gente já sabe toda esta façanha aqui, vamos tentar descobrir o deslocamento da corda. Poxa, fácil. Por que fácil, professor? Porque primeira coisa eu vou calcular isto aqui. Tá? Isso aqui é o quê? Vamos lá. Este tamanho que eu vou grifar em amarelo. Este tamanho, o tamanho da corda grande. Para isso, eu sei quem é esta distância aqui, que eu vou grifar em verde. Essa distância vale x1. E eu sei quem é essa distância que eu vou grifar em azul, que é o h. Só me falta saber o amarelinho, a hipotenusa. Só preciso saber o tamanho desta hipotenusa, tá bom? Então, eu vou chamar esta hipotenusa amarelinha aqui de C1, corda 1. Como é que eu calculo ela? C1 é igual a raiz quadrada de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Que vai ser x1 ao quadrado mais h ao quadrado. A componente que eu grifei de verdinho ao quadrado e a componente que eu grifei de azulzinho ao quadrado. Tudo tranquilo até aí? Então, se tiver tranquilo, vou apagar aqui e vamos calcular a próxima posição do bloquinho. Quando o bloquinho está em x2, que é isso que o cara quer saber. Então, vamos apagar aqui, ó. E vamos supor que o meu bloquinho agora esteja em x2, o meu bloquinho esteja aqui. Pronto, aqui está meu bloquinho. A minha corda agora é essa coisa aqui horrorosa que eu desenhei para vocês. Vamos fazer mais bonitinho, né? A minha corda é este cara aqui. Ah, agora ficou mais bonitinho. Que a gente vai chamar de C2. Mas para calcular C2, eu sei quem é um dos catetos, que agora eu estou grifando de azul, e eu sei quem é o outro, que é a altura, H. Professor, essa altura H está aqui no meio. É lógico, meu desenho é que está mal feito, tá? Essa altura H para aqui nesse ponto amarelo. Meu desenho é que está mal feito. Então, quem é o C2?
O C2 vai ser igual a raiz quadrada de x2, que é o meu grifo em azul ali na minha figura, ao quadrado, mais o meu h ao quadrado. Então, eu sei o tamanho da minha corda no começo do exercício e sei o tamanho da minha corda no final do exercício. Vamos apagar o desenho. Já que eu sei o tamanho da minha corda no começo e no final, eu sei o deslocamento da corda. Então, quem que vai ser o deslocamento? O módulo do deslocamento. O módulo do deslocamento vai ser o C2. Quem que é o C2, professor? C2 é a raiz quadrada de x2 ao quadrado. x2 vale 1. x2 ao quadrado mais h ao quadrado. 1,2 ao quadrado. Está aqui. Menos o C1. Quanto que vale o C1, professor? Vale x1 ao quadrado mais h ao quadrado. 1,2 ao quadrado. Está aqui. Então, eu já vou colocar que isso aqui vai dar um valorzinho negativo, muito provavelmente, né? Vamos colocar o valor do módulo. Então, vou sumir o sinal porque eu estou calculando o módulo do deslocamento, tá? Já vamos colocar o valor deste D aqui para vocês. Esse D vai dar aproximadamente, é melhor fazer com todas as casas de precisão, só não vou anotar todas as casas no papel, então quando jogar para o outro lado eu sempre gosto de arredondar só no final, tá? Minhas contas são feitas assim. Por isso, de vez em quando, minhas contas não são exatamente a resposta do Halley, exatamente a resposta do Moisés, de quem quer que seja, porque eu trabalho com todas as casas. Então, vai dar 1,669. 1,669 metros. Tá? Este é o valor do D, que é o deslocamento. Poxa, agora eu tenho tudo, então. Então, agora eu tenho tudo. É só chegar lá na equação, que o mais difícil desta parte dessa resolução, desse método de resolver, era calcular esse deslocamento. Por quê? Porque agora eu quero saber o trabalho, que é igual à variação da energia cinética. Então, a variação da energia cinética, que é o que eu estou procurando, é igual a o valor do T. O valor do T eu tenho e vale 25. Está aqui. O valor do D eu tenho, que vale 1,669. Está aqui. Cosseno de zero. Porque a gente já falou que é cosseno de zero. Então, cosseno de zero que vale 1. Poxa, é só calcular essa multiplicação, gente. Aí acabou o exercício. Tá? Então, a variação da energia cinética, que é igual ao trabalho, é igual ao valor desta multiplicação aqui. Que vai dar, adivinha, aproximadamente 41,72 joules. Não podia ser diferente do anterior, né? 41,72 joules. Então, eu usei um canhão para matar um mosquitinho no primeiro método, mas para ensinar a vocês o jeito do pensamento inicial e aproveitei e dei uma pincelada no cálculo diferencial integral ali, e o jeito fácil de resolver, que é um raciocínio que pouca gente tem no comecinho, mas se tiver, é rapidão. Tá? Então, gente, dessa forma aqui a gente encerra o exercício número 42 do capítulo 7 do livro-texto Halliday, volume 1, 9ª edição. A gente se vê num próximo exercício.